Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um encontro, a mais uma aula de Química, hoje com o assunto dos mais importantes para qualquer prova. Mas no Enem, então, isso é fundamental. É a chamada ionização e dissociação. É um assunto de uma parte da química chamada de química inorgânica. Então, por favor, é muito importante isso. O que é dissociar e o que é ionizar. E principalmente, qual é a aplicação prática disso? Como que isso cai na prova, tá? Então, por favor, se ajeita aí e presta muita atenção. Vamos lá. Qual é a obrigação? O porquê que isso acontece? O que é a diferença entre uma e outra? Veja, o que é dissociação? Dissociação iônica ou dissociação eletrolítica? Dissociar, separar. Então, dissociar é a separação de íons já existentes, ou seja, dissocia aquilo que já é iônico, é separar os íons. Por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, é um composto iônico, formado por um cátion e formado por um ânion. Ao jogar na água, a água simplesmente separa o cátion do ânion, fica Na+, Cl-. Então, houve uma dissociação. Dissociar é separar. Separa o cátion do ânion. Olha aqui, ó, fica mais ou menos assim, ó, todos eles separados, tá? Mas presos entre si por pequenas atrações, que chama de íon dipolo. É a atração do íon com os polos da água, tá? Dissociação. O que é ionização? É a reação que ocorre entre moléculas produzindo íons que não existiam. Então, dissociar é separar íons que já existiam. Ionizar é formar íons que não existiam. Exemplo, os ácidos. Ácidos fazem ligação covalente. Ácidos são moléculas. Quando eu jogo ela na água, ela vai ionizar. Mais à frente, aí você vai ver sobre ácido. O que é ácido? Toda substância aqui meio aquoso produz o cátion H+. Se produz, ele não existia, produziu. Então, conceito de ácido, toda substância aqui meio aquoso produz H+. Se ele produziu, porque não existia. Tá bem claro? Quando já tem composto iônico, só separa, dissociação. Não tem íons, forma íons, ionização. Separar, dissocia. Formar, ioniza. Sal, dissocia. Base, dissocia, porque são iônicos. Ácidos ionizam, não são iônicos. Mas para que serve isso, Ortigão? Vamos lá. A principal aplicação, condução de corrente elétrica. Moçada, eu quero que se grave para mim isso aqui. Qual é a condição para que alguma coisa, para que algum sistema conduza corrente elétrica? Que ela tenha mobilidade eletrônica. Tenha carga elétricas em movimento. O sal sólido tem íons que estão presos. Ao jogar na água, separa, dissocia. Tem íons, conduz corrente. O ácido clorídrico, HCl, está ligado, não conduz corrente. Joguei na água, ioniza, separa, conduz corrente. Então, olha aqui, ó. Eletrólitos são compostos que, jogados na água, formam soluções eletrolíticas. Não eletrólitos, soluções não eletrolíticas. O que é um eletrólito? É aquele que forma uma solução eletrolítica, ou seja, conduz corrente elétrica. São chamados de eletrólitos, tá? Substâncias inorgânicas como ácidos, bases, sais, formam soluções eletrolíticas. Ácidos por ionização, base e sal por dissociação. O que são não eletrólitos? São aquelas substâncias que, jogadas em água, não conduzem corrente, não se modificam. Como assim? Eu pego sal e jogo na água. Forma íons. Eletrólito forma a solução eletrolítica, conduz corrente. Pego açúcar e jogo na água. Água dissolve. Mas é açúcar. Cada pontinho ainda é açúcar. O sal separa. O açúcar fica lá junto. Não se modifica. Então, quando eu jogo açúcar na água, ele apenas dissolve. Não muda nada. Se compreendeu?
Logo, eles não conduzem corrente. São chamados de não eletrólitos. Vai gravar para mim. Glicose. Açúcar. Vamos lá? Vamos resumir isso. Solução que conduz corrente, eletrolítica. Não conduz, não eletrolítica. Quem conduz corrente é a solução eletrolítica, que é formada por um eletrólito. Quem são os eletrólitos? Ácidos, bases e sais. Ácido, base e sal. Não conduz corrente, não eletrolítica. Chama de eletrólito, é aquele que eu jogo na água e a solução não conduz. Grave para mim hoje, açúcares. Açúcares em água não conduzem corrente. Quem conduz corrente em água? Ácido, base e sal. Quem não conduz? Açúcar. Gravou? Conduz, solução eletrolítica. Não conduz, não eletrolítica. Perfeito? Vamos adiante. Soluções eletrolíticas, está aqui. São aquelas que conduzem corrente, a lâmpada acende. Dentro da solução tem a presença de íons, que podem vir por dissociação ou por ionização. Não eletrolítica, não conduz corrente. A lâmpada não acende. Aqui dentro não tem a presença de íons, tem apenas a presença de moléculas. Açúcar, moléculas. Íons, ácidos, bases e sais. Por favor, cuidado com isso. Vamos adiante. Veja aqui um exemplo. Aqui eu tenho o sal, um punhadinho de sal sólido. Joguei na água. Ao jogar na água, as bolinhas se separam. Isso é uma dissociação. Joguei o sal na água, dissocia, separam as bolinhas, separa o Na+ do Cl-. Está aqui, ó, o Na com o Cl. Joguei na água, a bolinha rosa e azul se separam. Então, sal é um sólido. Cátion e ânion estão presos. Joguei na água, dissocia em Na+ e Cl-. Eles agora estão soltos. Eu tenho uma mobilidade eletrônica. Isso é uma dissociação. Quando que um eletrólito vai ionizar? Quando ele for molecular, molécula. A sua dissolução. Eu não falei que ele está separando. Eu dissolvi na água. Então não é dissociação, é dissolução. Vai formar íons. Se ele forma íons, isso é uma ionização. Formar íons é uma ionização. Ácido forma íons. Isso é uma ionização. Esta é uma solução eletrolítica. Por favor, muito cuidado com isso. Solução não eletrolítica, solução eletrolítica. Perfeito? Veja aqui um exemplo. O ácido HCl é formado por uma ligação covalente. Ao jogar na água, quebra essa ligação e forma H+ e Cl-. Não tinha íons. Vamos voltar aqui a tela um pouquinho. Veja, o sal ele é formado por íons, Na+ e Cl-. Ao jogar na água, separa os íons. Isso é uma dissociação. Solução eletrolítica, porque tem a presença de íons. Dissociação. Mas quando eu coloco ácido na água, ele forma íons. Isso é uma ionização. Ácido na água ioniza, formando íons. Também solução eletrolítica. Está bem claro para você? Qual é a condição para que alguém conduza a corrente? Que ela tenha a presença de íons, ou seja, que ela gere íons, mobilidade eletrônica. Como? Por dissociação, separando aquilo que já existia, ou por ionização, formando quando não existia. Quem é que dissocia? Sal, base, dissocia. Quem que ioniza? Ácidos. E quem não forma íons? Açúcares. Logo, não conduzem corrente elétrica. Até aqui, tranquilo? Moçada, aula boa de você fazer, boa de você entender. Para resumir, ácidos sofrem ionização. Na água, eu injeto o HCl gasoso, o cloreto de hidrogênio. Na água, ele vai ionizar,
formando íons. Pronto, formou íons. Isso é uma ionização. Então aqui dentro eu tenho os íons hidratados jogados na água. Olha, o HCl quebra sobre a ação da água. Os sais não. Os sais se dissociam, separam os íons. Estou sendo até chato nisso, né? Mas é importante, é uma aula curta, fácil de matar. Condição para que alguma coisa, para que algum sistema conduza a corrente elétrica, que apresente mobilidade eletrônica, formação de cargas livres, compostos iônicos, sais, joga na água, dissocia, separa. Compostos moleculares, joga na água, ioniza, forma íons. Dissociação e ionização. Ambos formam soluções eletrolíticas. Ácidos e bases, tá? Ácidos, bases e sais. Grava isso para mim. Quem é que não forma íons? Que é um não eletrólito. É aquele que não vai formar solução eletrolítica? Os açúcares. Açúcar não. Veja, são não eletrólitos. Jogo na água. Ao jogar na água, cada bolinha apenas separou as bolinhas, mas bolinha azul é bolinha azul. Ao redor é água. Então ele está apenas, olha aqui, ó, dissolvido, envolvido. Aqui, ó, açúcar está envolvido por água, mas não quebrou. Cada pontinha azul ali é um açúcar. Então açúcar forma soluções não eletrolíticas. Esta aula vale a pena você voltar, ver mais uma, mais duas, mais 3 vezes. É uma aula curta, é uma aula simples, mas é uma aula excelente para você. Valeu? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Um beijão do Tigão para vocês. Espero vê-los dentro em breve, hein? Vamos lá. Vamos trabalhar com força, com afinco, com muita dedicação. Não perca o foco, hein? Tamo junto aí. Joia? Um grande abraço a todos.